Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adler e vim aqui rapidamente fazer uma revisão referente ao conteúdo da primeira avaliação para as turmas do primeiro ano do Colégio Ideal, tá bom? Então a gente vai fazer aqui uma revisão básica, importante aqui, sobre os pontos principais. Considerando que o conteúdo ele está distribuído entre o primeiro capítulo e o segundo capítulo do material poliedro, tá bom? Um desses primeiros capítulos que a gente está falando aqui, a gente aborda, é basicamente a ideia do surgimento da sociologia. Tá? A sociologia é uma ciência da sociedade. Ela era chamada no passado de física social. E o que chamava muita atenção era que a sociologia ela tinha métodos das ciências exatas e naturais. Tá? Então, o início da sociologia, que a gente está falando aqui de uma ciência que estuda não o indivíduo de forma isolada, mas o indivíduo de maneira coletiva, a ideia de que nós somos resultado de um meio social, viver numa sociedade racista ou numa sociedade machista, é seguir um pouco dos modelos e princípios também dessa sociedade, mesmo que sejam coisas ruins, né, como o machismo ou o racismo. Então, a ideia é de que quando a sociologia ela foi criada, ela visava justamente fazer uma análise do ponto de vista coletivo. Só que no início a sociologia ela estava muito voltada às ciências exatas e naturais. Lá pelo século XIX, tu pode dizer assim, mas por que, Nelson? Porque no século XIX ainda não existia o que a gente chama hoje de ciências humanas, que faz uma análise de caráter subjetivo sobre questões sociais. Tá? Então o método era muito das ciências exatas e naturais. Então a sociologia fazia muito essa coisa da experimentação, né? Uma coisa muito ligada às ciências biológicas, aquela coisa tipo no laboratório, né? Fazer experimentação, análise racional, que é uma coisa muito ligado à ciência, só que era voltado muito por um método das ciências exatas e das ciências naturais, estava muito ligado a esse processo. Por que tudo isso? Porque realmente no século XIX não existia as ciências humanas. Você tinha, na verdade, ciências exatas, ciências naturais, e o método era muito esse, era muito aquela coisa da experimentação, era muita ideia do laboratório, era muita ideia dos aspectos racionais, estava muito focado nesse aspecto. Tá? E a sociologia como uma ciência, ela difere do senso comum, que é um outro tópico também. Senso comum, na verdade, é um conhecimento do dia a dia, é um conhecimento do chamado homem comum, que ele vai conhecendo as coisas através justamente de experiências do dia a dia. Quer dizer, porque eu sei que aquela fruta ela é venenosa? Porque alguém comeu e morreu. É mais ou menos assim. Quer dizer, não existe uma análise racional, científica, tá, para o conhecimento das coisas. Não, as coisas elas vão sendo conhecidas e avaliadas a partir de um processo muito natural. Por exemplo, pensar que o homem do passado ele buscava entender, por exemplo, as coisas através dos próprios fenômenos da natureza. Quer dizer, os fenômenos naturais proporcionava, por exemplo, que o homem comum pudesse olhar, avaliar, verificar, poxa, certo? O que é quando é que vai ser o inverno, quando é que vai ser na verdade o verão, quer dizer, a observação no mundo da natureza era muito nesse aspecto. E quando a gente fala, por exemplo, do homem do passado, a gente vai perceber, na verdade, que a natureza ela tinha um poder absoluto sobre o indivíduo. Quer dizer, ainda não éramos homens modernos, né? Então a nossa maneira de avaliar as coisas era tudo olhando para a natureza, né? Que a natureza era a dona de tudo, ela era aquela que dizia o que era certo e errado. Os próprios deuses, né, estavam ligados muito à ideia da natureza, daí aquela coisa do elemento da natureza, né, desde o fogo, desde a água, e assim vai. Né? Tudo isso, gente, é o que a gente pode chamar aqui de cultura. A cultura é um modelo prático, analítico, quer dizer, a cultura é a vida total de um povo. Então, as coisas que eu aprendo, aquilo que eu sei que é certo, que é errado, é cultura. Então, por exemplo, o homem domesticou o fogo. E na domesticação do fogo, aprendeu o que? A cozinhar. Cozinhando deu novos aspectos, novos sabores, novas possibilidades, por exemplo, de conhecimento do dia a dia, da vida prática. Quer dizer, o senso comum ele é muito isso.
tá? É observar para a natureza, é analisar, por exemplo, o dia a dia, a rotina e, ao mesmo tempo, tá? Pode estar relacionado a crendices, a superstições, tá? Por isso que o senso comum realmente ele é um conhecimento totalmente distante do conhecimento científico, do modelo científico, parte disso. E uma coisa que a gente tem que considerar é que a sociologia, enquanto uma ciência, ela não usa aspectos do senso comum, ela usa aspectos mesmo racionais, muito ligado à experimentação, à observação, é muito isso. Então a origem da sociologia, ela está ligado muito a um aspecto das ciências exatas, das ciências biológicas, no caso das ciências exatas, né? Então focava muito esse aspecto que a gente pode considerar, que a gente pode avaliar. Então, no primeiro capítulo, né, a gente pode mencionar esse tipo de situação. Outra coisa que também tem que considerar também que existe nessa ideia da cultura o conceito de alteridade, que a alteridade na verdade é o respeito ao outro, é o respeito, a tolerância ao próximo, né? Diferente da discriminação, diferente do preconceito em si, a alteridade não é um termo muito comum, mas que ele é muito atual, porque fala de respeito, fala de integração social, fala de momentos sociais, que as pessoas elas buscam cada vez mais a ideia do respeito entre si. Né? E então a alteridade ela passa muito por essa situação do respeito, da tolerância, tem muito esse modelo a ser considerado. Tá? Um outro aspecto também que a gente vai verificar na nossa prova, gente, é o capítulo número 2. E nesse capítulo número 2, nós temos aqui alguns conceitos importantes, como o conceito de estrutura social. Você pode dizer assim, Nelson, o que é uma estrutura social? Estrutura social pode ser o quê? São os elementos básicos de uma sociedade, aquilo que define uma sociedade. Então, estrutura social que define uma sociedade, a família, a escola, a igreja. Quando se fala de estrutura, é aquilo que mantém toda a sociedade em pé. Seria mais ou menos isso. Tá? Então a gente aprende as coisas porque a gente tem estruturas sociais que nos dão essa possibilidade. Então eu aprendo com a família, eu aprendo com a escola, eu aprendo com a igreja. Tá? Então são estruturas sociais que vão sendo desenvolvidas, vão sendo destacadas. Então, quando se fala assim, é como se fosse um prédio sendo construído. A estrutura social parte por isso. E dentro dessa estrutura social você tem a ideia de cultura, né? Que ela se desenvolve, que ela está ali destacando, sendo avaliado. É mais ou menos nesse aspecto que a gente vai avaliar, que a gente vai destacar aqui, e isso é de suma importância. Dentro dessa ideia, então, gente, a gente vai verificar que o conceito de estrutura social, existe também um conceito de mudança social. Tá? Quer dizer, as estruturas mudam, por exemplo, a família muda, a escola muda, né? As religiões mudam. Claro que numa intensidade menor, mas mudam. Então, muitas vezes, essas mudanças elas podem ter, como diz no livro do material de vocês, pode estar ligado a uma mudança de caráter darwinista, um darwinismo social, que é uma tese que o naturalista inglês Charles Darwin destacou sobre o processo de evolução. Só que aí o darwinismo social é pegar a tese do Darwin, que é o darwinismo, e transformar isso por uma mudança no meio humano. Então, assim como existiria, por exemplo, a evolução no reino animal, né, existiria também uma evolução no reino social, na sociedade humana. Né? Aí o nome que se dá para isso é evolucionismo social. É uma forma de mudança, porque você tem uma ideia de evolução. Existe também um outro conceito que é usado pelo Karl Marx, o filósofo alemão, que é a ideia da dialética. A palavra é do grego, que significa conflito e embate, e a dialética está relacionada a contradições. Toda vez que existe guerras, conflitos, revoluções sociais, de alguma maneira isso são formas de contradições, são forças opostas que estão batendo uma na outra. Então a gente está falando aí no caso de mudanças, mas mudanças onde o conflito ele tem um aspecto aqui central, fundamental, essencial, que a gente pode considerar. Então é um outro conceito que a gente pode avaliar nesse aspecto. Outra coisa que a gente vai destacar também, gente, é o que a gente pode chamar aqui de status sociais. As sociedades humanas elas vivem dentro de modelos de status. Tá? Então, o que é um status? É a maneira aonde eu estou classificado dentro de uma estrutura social. Né? Qual é a minha posição? Eu sou marido, eu sou
eu sou aluno, eu sou professor, eu sou esposa. Então, a ideia de que cada vez que a gente está, por exemplo, numa condição, a gente também está numa questão de um status social. E os status sociais eles variam muito. Mas, em geral, o status social, que o que eu vou pedir na prova, no caso, está ligado aqui aos status adquiridos e status atribuídos. O status atribuído, gente, é aquele status que está muito ligado assim, olha, alguém que nasceu naquela condição. Ninguém pediu para ser mulher, ninguém pediu para ser homem, ninguém pediu para ser negro, ninguém pediu para ser magro, gordo. Então, o status atribuído, quer dizer, o status atribuído parte de uma ideia de que você nasce naquela condição. Tá? Então, na antiguidade, se falava assim: olha, o indivíduo nasceu naquela condição porque é a vontade dos deuses. É um status atribuído. Ah, na Idade Média, olha, o indivíduo é servo, precisa servir pelo resto da vida. É um status atribuído. Quer dizer, a minha condição não foi uma coisa feita por mim. Eu nasci naquela condição social, naquele modelo social, e o nome que se fala é status atribuído. Agora, claro, eu posso mudar minha posição? Posso. Posso melhorar a minha posição? Posso também. Então, o status, quando você tem uma mudança de posição, o termo que se fala é status adquirido. O status adquirido é quando a gente adquire uma posição social, uma condição mais favorável, um modelo social mais adequado. Então são status que eu vou conquistando. Alguns chamam isso de meritocracia, faz parte do modelo da meritocracia. Então são aspectos que a gente pode considerar aqui e entender, né, o status atribuído e o status adquirido, esse último, a ideia da conquista. Temos também a ideia também dos conceitos. A gente pode falar aqui do estereótipo e do estigma. Estereótipo é quando uma pessoa ela é rotulada do ponto de vista discriminatório, quer dizer, a ideia de que a posição social dela, certo? Aonde ela mora, a classe social na que ela faz parte, quer dizer, negra, pobre, mulher, isso são considerados, esses modelos considerados como modelos estereotipados, quer dizer, uma pessoa ela pode ser estereotipada, ela pode ser marcada, rotulada, né, justamente pela ideia de uma discriminação, é um rótulo negativo, pela posição, pela onde ela mora, né? Então, indivíduos estereotipados são indivíduos rotulados do ponto de vista negativo, do ponto de vista social. Quando se fala do estigma, é um pouco diferente. É uma classificação, é um rótulo, mas de caráter físico e biológico. Então, pessoas, por exemplo, que têm distúrbios neurológicos, distúrbios psicológicos, né, podem sofrer preconceito pelo fato da sua condição física, pela sua condição biológica, psicológica, nesse sentido. Quer dizer, por exemplo, a deficiência física, pessoas que têm deficiência física podem sofrer preconceito, e esse preconceito ligado à sua deficiência é chamado de estigma social. Então, o estigma social é uma discriminação, só que do ponto de vista físico e biológico. Né? Estereótipo é, na verdade, uma discriminação do ponto de vista social, cultural, na sua, desculpa, a sua condição social faz com que a pessoa possa sofrer algum tipo de preconceito nesse sentido. E finalmente, papel social. O papel social é basicamente o grupo na qual a pessoa faz parte. Existe uma afinidade. Quando eu faço parte de um grupo social, eu tenho uma afinidade. Por isso a ideia de que da igreja, da escola, é o caso, por exemplo, da família, que tem uma afinidade, há uma integração entre esses indivíduos. Existe também os agregados sociais. Agregados sociais é um grupo que está junto momentaneamente. Ah, eu vou assistir o meu artista preferido num show. Eu e muitos outros estamos ali assistindo. A maioria daquelas pessoas não se conhece, mas nós estamos ali envolvidos por um mesmo sentimento. Ver o artista que nós gostamos. Isso é chamado de um agregado social, porque na verdade as pessoas estão juntas em busca de um objetivo que é um caráter muitas vezes emotivo, tá? Mas não existe uma integração entre essas pessoas. Né? Parece um grupo de linchamento que pode tirar a vida de alguém por um estado de raiva, em que todo mundo tem o mesmo sentimento. Ninguém se conhece, mas pode matar alguém por uma questão, por exemplo, de um estado de ira. Né? O grupo social tem esse aspecto, esse modelo que também a gente pode considerar aqui. Tá? E finalmente, a gente pode falar aqui, por exemplo,
do conceito de massa, que basicamente é olhar para as pessoas não como pessoas individuais que têm suas características, mas como uma massa de consumidores, uma massa de indivíduos. Quer dizer, sociedade de massa, cultura de massa é muito desenvolvido entre os meios de comunicação, que vê as pessoas não como indivíduos, como pessoas com suas singularidades, mas sim pessoas que têm o mesmo comportamento, ou seja, olhar os indivíduos como se fosse uma massa de consumidores, uma massa de pessoas que estão numa condição de consumo. Então é daí que vem um termo cultura de massa, que é muito usado pelos meios de comunicação de massa, né? Como TV, rádio, revistas, e internet e assim vai. Tá bom? E por fim, na verdade, grupos de prestígios, chamados de grupos estabelecidos, que grupo de estabelecidos é aqueles indivíduos que são extremamente valorizados. Eles fazem parte de uma elite da sociedade e são uma referência para aquela sociedade, são os estabelecidos. E existem os outsiders. Os outsiders, na verdade, são indivíduos que são discriminados, porque eles são forasteiros, porque eles não pertencem àquela realidade, e por não pertencer àquela realidade, podem sofrer preconceito. São vistos como os estranhos. Alguém que tem uma religião diferente da maioria, aquele que tem um hábito, costume diferente da maioria, né? Então são chamados de outsiders, ou seja, os estranhos, os forasteiros. Tá bom? Pessoal, é basicamente isso que eu ia passar para vocês na nossa revisão. Espero que possa ter ajudado vocês em algum tema importante. Tá bom? A prova está tranquila e vai dar tudo certo. Beleza? É isso, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima. Tá? Uma boa prova. Tchau, tchau.